Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto, então, com a leitura do Salmo número 44. Peço que todos fiquem em pé. Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desposaste as nações, e os estabelecestes, oprimistes os povos, e aos pais desta largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem pelo seu braço que lhes deu a vitória, e sim tua destra e o teu braço com o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais como nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de maneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, antes os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece o segredo dos corações? Mas por amor a ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e nosso corpo como que pregado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. Bom, esse é um salmo dividido particularmente em 3 partes, onde o salmista ele começa colocando a sua confiança no Senhor, como em vários outros salmos. Ele diz que o Senhor é o seu Salvador, que ele não confia no seu arco. E aqui é um ponto que a gente deve sempre refletir, né? Não é nós que controlamos a nossa vida, não é nós que controlamos a segurança dos nossos filhos, dos nossos familiares, não é a nossa força, a nossa inteligência que faz com que sejamos ótimos profissionais, é o Senhor. Um cristão acredita nisso. Um pagão acredita na sua própria força. Quem somos? Por fim, ele cita um versículo muito importante, que somos entregues à morte todos os dias, né? Como ovelhas para o matadouro. Esse é um versículo muito famoso também, muito útil, principalmente para os primeiros cristãos dos primeiros séculos, que eram entregues à morte a todo momento. E nós somos
privilegiados ou não, é uma discussão grande sobre isso, porque esse conforto que a gente tem de não ser perseguido, e não só perseguido de morte, mas de não ser nem injuriado às vezes, de certa forma nos faz fraco, porque quando somos, nós nos ressentimos, ficamos depressivos, mas quando nós declaramos que Cristo é o nosso Senhor, nós estamos indo em contramão de toda a cultura contemporânea, toda a cultura global, né? Então, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que nós possamos cada vez mais acreditar e declarar que Ele é a nossa força, que Ele é quem nos salva, que Ele é o segredo do nosso sucesso. Amém? Amém. Vamos orar então. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por esse domingo, Senhor, Teu dia. Que possamos Te glorificar, Senhor, de corpo, alma e espírito. Que possamos declarar que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano e que não há nada nem ninguém melhor ou mais importante que o Senhor. Seja glorificado, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Quão
para encerrar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Amém. Grande é o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Espírito Santo para nos fortalecer, para estar conosco, para fortalecer a nossa alma na jornada, no caminho da salvação, nos trazendo inclusive a salvação. Nós te louvamos por esse dia, por este domingo,
dia do Senhor e que é nosso prazer exaltar o nome do Senhor cultuando com a igreja. Te bendizemos, te exaltamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia, podem sentar. Louvado seja Deus, que bom ter vocês aqui hoje. Hoje, na data, né, do calendário litúrgico, hoje, que dia, no calendário litúrgico, que dia hoje? De Ramos, né? Hoje é o domingo de Ramos, é o domingo que antecede a Páscoa e que nós lembramos, né, o dia que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, naquele episódio, né, em que o povo cantava e estendia, né, folhas de palmeiras, né, no chão. E Jesus entrou então em Jerusalém montado num jumento, né, então começando a semana da sua paixão, né, a semana da sua crucificação. Então, bom domingo de Ramos a todos, né? Graças a Deus. E domingo que vem será a nossa Páscoa, né, que é a data cristã mais importante do ano, né, é a Páscoa, e nós teremos um momento especial aqui, o Natan e o Alisson, né, inclusive o pessoal do grupo, que está no grupo, tem os louvores que nós vamos cantar domingo que vem. O Natan prometeu, você já mandou as letras também? Vou enviar. Vai enviar? Então, a promessa é... Ainda hoje. Ainda hoje. Então, o Natan já enviou as músicas que nós vamos cantar domingo que vem e vai enviar as letras também. E domingo que vem nós vamos usar o projetor, né? A gente vai fazer o culto naquele lado ali, né? Que tem o projetor, tá tudo montado aqui, então a gente vai fazer o culto ali para projetar também, né? A letra das músicas, enfim. O Natan e o Alisson estão preparando então um domingo bem especial, né, de Páscoa para nós. Amém. Graças a Deus. E a gente ainda não tem condições, mas se Deus quiser no ano que vem a gente vai distribuir algo de Páscoa para vocês aí. É chique, né? O pessoal está perguntando assim, o pessoal que está vendo no YouTube, o que tem a ver cristão com a Páscoa com ovos? Só por causa do chocolate que é bom, né? Só por causa disso. Aproveitar promoções e também ser feliz, né? Não há nada de errado em a gente ser feliz. Aliás, hoje eu vi um vídeo, hoje de manhã, um vídeo muito interessante sobre Nova York 100 anos atrás, todo mundo de terno, gravatas, mulheres de vestidões, etc e tal, e alguém disse, isso é Nova York 100 anos atrás, vê se tem algum gordo na foto, né? E eu olhei, mas eu já tinha olhado a foto e pensei outra coisa, né? Todo mundo ou mal vestido, ou um gordo mal vestido. Eu olhei a foto e pensei outra coisa. Aí o pessoal já começou a dizer, não tem nenhum negro também na foto. Mas eu tinha olhado outra coisa. Eu olhei o seguinte, aquela multidão vindo na rua de Nova York, que eu pensei, todo mundo parece uns robôs, todo mundo vestido igual, e ninguém feliz parece, né? Parece ninguém feliz. E eu pensei, o que há de errado em ser feliz, né? Cada um olha a foto e vem na mente o que está no seu coração. Daí eu pensei, o que há de errado em ser feliz? Ninguém com fone de ouvido, ninguém com celular na mão. Eu pensei, o que tem de errado nisso? E é justamente isso que eu vou falar hoje sobre o orgulho. Nós estamos falando sobre os 7 pecados capitais e hoje nós vamos para o segundo pecado, que é o pecado do orgulho, episódio 2. Falamos sobre orgulho, vaidade semana passada. Quero falar sobre orgulho hoje. Isaías capítulo 14, meus irmãos, a partir do verso 12 até o verso 20. Quem tem a sua Bíblia, abra no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia de papel mesmo, né? Na sua Bíblia impressa, no seu aplicativo. Isaías 14, a partir do verso 12. Quero falar hoje sobre o orgulho. Meus irmãos, os pecados capitais, eles são, digamos assim, na origem, eles são coisas boas. É justamente o pecado que deturpa o orgulho, por exemplo. Nós vimos a ira, é uma coisa boa, porque a ira é um dispositivo, né, um gatilho para sobrevivência, nossa sobrevivência. A vaidade também, né, seria bom se não houvesse o pecado, porque se sentir bonito, se sentir importante é bom também. É bom também. E o orgulho é a mesma coisa. O orgulho, ele também é importante na medida em que ele não seja um pecado, e é o que eu vou explicar hoje.
Isaías, então, 14, a partir do verso 12. Oráculo contra o rei da Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Nós temos aqui uma narrativa, um oráculo contra o rei da Babilônia. E nós estamos aqui mais ou menos no ano 730 a.C., quando Isaías, então, profere esse oráculo contra o rei da Babilônia. E ele está falando de um rei muito orgulhoso. Irmãos, o orgulho, ele move a humanidade. E a cultura, de todos os tempos, e principalmente a nossa, ela nos incentiva a isso. Imagem é tudo. E sempre foi. Por isso que os reis se vestem do jeito que se vestem, É por isso que as princesas se vestem da maneira que se vestem, por isso que, enfim, a gente se veste do jeito que a gente se veste, porque nós temos uma imagem. Isso necessariamente não é ruim, mas pode ser. O grande problema é que a gente é movido sempre para ser o número 1. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Vaidade e egoísmo movem este pensamento. Porque nós somos obcecados, pela aparência. E nós queremos ser reconhecidos pelos outros. Nós queremos que os outros nos reconheçam. Hoje, se pensa com as mídias sociais, com as redes sociais, se você tem algo, mostre e ostente a todos. Se não tem, falsifique e finja que tem. E a pessoa que não tem uma rede social, parece que é invisível. Parece que é invisível. E a rede social não é ruim. Não é ruim, desde que a gente use bem. Mas a pessoa orgulhosa, meus irmãos, ela acha que é a melhor. E é difícil conviver com uma pessoa assim. Porque o orgulhoso pensa que é o que não é. E uma vez eu li um episódio que se passou com o Muhammad Ali. O Muhammad Ali foi um dos principais boxeadores da história. Aí, tido como um dos melhores. E um dia ele está no avião e ele está sem um cinto de segurança. E um dos comissários de bordo chega para ele e diz: senhor, o senhor também precisa colocar o cinto de segurança. Aí ele teria dito: super-homem não precisa de cinto de segurança. Aí o comissário teria dito: super-homem também não precisaria estar no avião. Aí ele humildemente colocou o cinto de segurança. Eu lembro que uma vez eu fui chamado para levar uma pessoa no hospital, e eu na pressa saí sem a minha carteira de motorista. E eu fui parado por um agente de trânsito, um PM, eu acho. E eu cheguei e na hora ele perguntou: cadê sua carteira? E eu olhei e disse: puxa vida, moço, eu sou um pastor. Antes que eu terminasse a frase, eu ia dizer: eu sou um pastor e fui chamado
por uma emergência e acabei na pressa esquecendo, mas eu estou indo socorrer uma pessoa. Antes que eu terminasse a frase, eu disse, mas pastor também precisa ter carteira, pastor também precisa estar na lei. Sim, sei, mas por favor, eu estou indo socorrer uma pessoa, e tu tem alguma identificação que é um pastor? Eu digo, não, vai ter que acreditar na minha palavra. Não tem uma carteira de pastor, uma credencial, nada, não tenho. Aí ele disse, olha, pastor, eu também sou evangélico, e vou lhe deixar passar porque eu vou acreditar nessa palavra. Mas eu quero dizer, na próxima, eu quero dizer que o pastor também tem que estar na lei. Porque às vezes nós queremos, né, fazer uma demonstração de quem nós somos. E conta-se que Gregory Peck, né, os mais novos não sabem quem é, mas ele era uma espécie de Tom Cruise lá dos anos 50, 60. Né, o Gregory Peck, anos 40, 50, 60, era um famoso ator de Hollywood. E ele começou a ficar famoso. E tinha um restaurante que era só para famosos. E alguém disse, Gregory, que tal ir no restaurante dos famosos? Ele disse, mas eu ainda não sou famoso. Aí o amigo dele disse, sim, tu é famoso, liga para lá e reserva uma mesa nesse restaurante. E ele ligou e reservou. Eu quero reservar uma mesa para Gregory Peck, ator de cinema. Pronto, senhor, está reservado. E ele diz, agora vamos testar se realmente eu sou famoso. Ele vai com um amigo, quando chega na porta do restaurante, o recepcionista pergunta, senhor, aqui é só para reserva, o senhor tem uma reserva? Ele disse, sim, eu tenho. E o recepcionista perguntou, e quem é o senhor? Aí Gregory Peck disse, não, deixa assim, foi um engano, e vai embora. E no caminho, o amigo dele pergunta, por que você não entrou? Ele diz, porque esse restaurante é só para famosos, e eu não sou um famoso. Como assim não é? Se o recepcionista não me reconheceu, porque quem tem que dizer quem é porque não é. Então fica lições, meus irmãos, de como são, né, como a gente pensa que é o que não é. E quem ostenta mostra nada mais do que a sua superficialidade, o seu vazio, porque o orgulho é o oposto da humildade. Mas o orgulho, meus irmãos, não é ruim em si mesmo. Ele faz parte da essência do ser humano para que ele se afirme. Uma pessoa sem orgulho, né, é uma pessoa que não consegue se autoafirmar. Uma pessoa que não consegue reagir. E o orgulho ele existe para que a gente reaja, para que a gente não sucumba, né, diante das humilhações. Uma pessoa que é humilhada, se ela não tiver orgulho próprio, se ela não tiver a dose de orgulho, né, ela se humilha, ela fica na humilhação, se rebaixa, ela não reage, ela se sente um nada. E tem pessoas com autoestima tão baixa que se sente um nada. Esse é o lado ruim, né, do não ter um pouco de orgulho. Mas o pecado original trouxe também o pecado do orgulho, transformou o orgulho num pecado. E na Bíblia nós temos 3 exemplos grandiosos de orgulho. Nós temos o oráculo contra o rei da Babilônia, que Isaías fez, que a gente leu. Nós temos o oráculo contra o rei de Tiro, em Ezequiel 28, que depois nós vamos ler. E nós temos a narrativa sobre o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, narrado por Daniel no capítulo 4, quando Nabucodonosor, ele sendo um rei, ele se enche de vaidade, se enche de orgulho, humilha todo mundo, e Deus o castiga e faz com que ele enlouqueça e fique morando, né, na rua, no campo, durante 7 anos. A palavra que cresceu penas nele, cresceu unhas nele, se transformou numa espécie de águia, né? Águia, homem, lobisomem, enfim. E depois de 7 anos, então, ele se humilha e Deus o devolve à sua condição de rei. Mas esse oráculo, meus irmãos, do rei, contra o rei da Babilônia, que nós lemos, nos mostra, em primeiro lugar, o rei da Babilônia. Ele era tão orgulhoso que se autoconsiderou uma divindade acima da divindade. Versos 12 e 13. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O norte era onde miticamente moravam os deuses. Ele se lança, ele se orgulha, ele acha que é uma divindade acima das divindades e diz: eu serei reconhecido como um Deus. E os outros deuses serão pequenos perto de mim. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vimos aqui que o rei da Babilônia, por causa do seu orgulho, ele foi lembrado da sua loucura e teve que se confrontar com o seu futuro de decadência. Ele foi lembrado do seu orgulho e teve que se contentar, teve que se confrontar com o seu futuro de decadência. Versos 15 a 17. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto, que assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Este rei da Babilônia, ele foi confrontado com o seu futuro pelo oráculo, quando o oráculo diz: vai ter um tempo que não vão te reconhecer. Vão perguntar: mas não era esse o homem? E eu lembro do Saddam Hussein, né? Depois de ser caçado por muito tempo, ele que se gabava de ser, né, um homem acima de todos os outros. Vocês lembram como ele foi achado, meus irmãos? Vocês lembram? Foi achado num buraco, né? Sujo, faminto, sem tomar banho, com a barba enorme, com o cabelo enorme. Ele foi achado escondido num buraco. Louco. Os reis acabam assim. Os reis loucos acabam assim. Foi isso que aconteceu com o rei da Babilônia. Mas em terceiro lugar também, o rei da Babilônia, por causa do seu orgulho, ele foi advertido pelo oráculo que ele cairia e não teria honra depois da queda. Versos 18 e 19: todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado pelas pedras. Inclusive, os apocalipsistas, né, como Saddam Hussein é da Babilônia também, do Iraque, né, ele disseram que essa profecia era também para Saddam Hussein. Mas, meus irmãos, o fato, né, que por causa do orgulho dele, Deus disse, o oráculo disse: não haverá memória de ti, você será esquecido, você será zombado, depois da sua morte, você será totalmente esquecido. Mas em quarto lugar, meus irmãos, também o rei da Babilônia, por causa do seu orgulho, foi advertido pelo oráculo que ele não teria lembrança e seria esquecido na história. Verso 20: com eles, ou seja, com os outros reis honrados, não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. O orgulho leva as pessoas a este patamar. Vocês lembram, tem uma história, né, de Howard Hughes, que foi um dos maiores empresários da aviação americana. Tem um filme, né, com ele com o Leonardo DiCaprio. Ele namorou as principais estrelas, né, Rita Hayworth e outras de Hollywood. Era o homem mais rico da sua época. Durante a crise dos anos 30, ele não se afetou porque ele trabalhava com aviação, muito rico. E ele terminou, meus irmãos, num apartamento. Ele se trancou no apartamento, ele adquiriu síndrome de pânico, se trancou no seu apartamento e por 2 anos ele não saiu de lá. E quando ele morreu num apartamento totalmente sujo, 2 anos sem tomar banho, sem comer, com barba gigante. Ele morreu também numa situação de extrema
indignidade. O orgulho faz isso com as pessoas. Por isso, meus irmãos, que a gente não imite em nenhuma instância as pessoas orgulhosas. E tem um oráculo muito parecido também contra o rei de Tiro, que está escrito em Ezequiel 28:19, que diz assim: filho do homem, e é muito parecido, vocês vão ver que é muito parecido, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, visto que se elevava o teu coração, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova e morrerá a morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, não és homem. Aliás, e pois não passas de Deus e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação, oráculo contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Irmãos, aqui está um oráculo terrível contra o rei de Tiro. Que nesse oráculo ele havia se elevado de tal forma, que se cumpre aquilo que está em Provérbios 16. O pecado que fez com que o querubim se transformasse em diabo. Óbvio que vocês estão já chegaram à conclusão de que esses dois textos, eles fazem referência, porque vocês sempre foram ensinados que esses textos se referem à queda de Satanás. E realmente, porque no arquétipo, dos oráculos, das profecias, esse texto se refere realmente subliminarmente à queda de Satanás pelo seu orgulho, até porque não existia na época de Isaías um rei da Babilônia poderoso assim. Na época de Isaías, quando ele faz esse oráculo contra a Babilônia, não há um rei da Babilônia nesse poder todo. E também na época de Ezequiel, quando ele profetiza, quando ele lança esse oráculo contra o rei de Tiro, não há um rei de Tiro relevante. Aliás, Tiro nem um rei poderoso tinha nessa época aqui. Então, obviamente, no arquétipo do oráculo, da profecia, ele está falando realmente da queda de Satanás, alguma coisa que aconteceu
além dos reis da terra, alguma coisa que moveu os reis da terra, alguma coisa que inspirou os reis da terra, alguém que inspirou o orgulho, alguém que criou o orgulho, alguém que inventou o pecado do orgulho. E esse alguém justamente é Satanás. Mas, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações para a gente, para vencer o orgulho. E são 4 coisas que eu quero dizer para vocês. E 4 coisas que servem para mim e para vocês também. Porque não pense que eu também não sou, né, tentado pelo orgulho. Não pense. Que o orgulho também já não me lançou por terra muitas vezes. Mas o que fazer para não imitar o rei da Babilônia, o rei de Tiro? O que fazer para não cair diante do orgulho? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos aceitar que somos o que somos. O rei da Babilônia achava que era Deus e não era. O rei de Tiro achava que era como um querubim e não era. A gente precisa aceitar que somos o que somos. Realista sobre nossas forças e honesto sobre nossas fraquezas. Quando a gente se orgulha, eu não caio, eu não erro, jamais isso vai acontecer comigo. Isso é orgulho, meus irmãos. Isso é orgulho. Cuide para não se orgulhar. Quando as coisas estão indo bem na vida, cuide para não se orgulhar. Quando você estiver melhor, né, do que a sua família, cuide para não se orgulhar. Cuide para não se orgulhar. Quando você vir o pecado de alguém, cuide para não julgar e pensar, olha, isso eu não faço. A atitude certa é: Deus, tem misericórdia de mim para que eu não faça aquilo, porque eu também sou capaz de fazer. Irmãos, nós somos capazes de fazer e de praticar qualquer pecado que os outros praticam. Por isso, não julgue nesse sentido: isso eu não faço. Como pode a pessoa fazer isso? Diga: Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não faça o que essa pessoa está fazendo. Amém? Amém. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos, para vencer o orgulho, viver a nossa autenticidade. A pior coisa é mostrar o que nós não somos. Porque depois as pessoas descobrem quem realmente a gente é. Porque as máscaras, né, meus irmãos, as máscaras nunca atraem as pessoas, a não ser as pessoas que também as usam. E pessoas que conseguem enganar por um tempo, mas as pessoas mascaradas atraem amigos mascarados também. Porque os autênticos, meus irmãos, eles reagem aos mascarados. Eles se afastam dos mascarados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos viver a nossa autenticidade. A gente precisa ser verdadeiro. Não ostentar nada. Não fingir que nós não somos. O rei de Tiro e o rei da Babilônia, eles eram iníquos no coração, mas eles passavam uma imagem de grandeza que eles não tinham. E eles foram comparados, né? Foram usados como exemplo para ilustrar a queda de Satanás. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa dependência da graça de Deus. A maneira de vencermos o orgulho é reconhecer que nós dependemos da graça de Deus. Tudo que você tem e tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Por isso, não faça nada por causa dos outros. Nada para se mostrar aos outros. Os gestos de misericórdias que a gente fizer, que você fizer, faça em favor dos outros, mas não em favor de si mesmo. Faça em favor dos outros, não para se mostrar. Por isso que Jesus disse, né, o que tu faz com a mão direita, não faça saber a mão esquerda. E por último, meus irmãos, a maneira de vencer o orgulho é imitar o exemplo de Jesus. Se nós temos uma antítese, né, um oposto, um contraponto ao orgulho, ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, ao próprio Nabucodonosor e ao próprio Satanás, é Jesus. Esse é o oposto, esse é o contraponto, é o exemplo de Jesus. O maior contraponto aos reis mencionados é o exemplo de Jesus. Porque em Filipenses, né, lá no capítulo 2, vai dizer que o Senhor Jesus, ele se humilhou até a morte de cruz. Mas o rei de Tiro pensava que era Deus. O rei da Babilônia pensava, aliás, o rei de Tiro pensava que era um querubim, e o rei da Babilônia pensava que era Deus. E Jesus não apenas pensava, ele era. Jesus não apenas pensava que era Deus, ele era Deus. Ele era o próprio Deus. Mas o apóstolo vai dizer que ele mesmo sendo igual a Deus,
não usou isso com usurpação, no momento em que ele precisava se humilhar, no momento que ele precisava ser homem. Ele veio ao mundo, ele era Deus. Meus irmãos, ele podia não ser crucificado, ele podia não ser humilhado, ele podia não ter morrido na cruz, mas a Bíblia diz que ele se humilhou, ele aceitou se humilhar, ele se deixou matar, ele se humilhou até a morte de cruz, ou seja, uma humilhação. Homens julgaram ele. O juízo final foi julgado por homens iníquos, por homens profanos, por homens adúlteros, por ladrões, por corruptos, por ordinários, por homens infames. O rei do juízo final, aquele que há de julgar, foi julgado por esses iníquos. Mas vai ter um dia, meus irmãos, em que o rei da Babilônia estará diante de Jesus para ser julgado. Vai ter um dia que o rei de Tiro vai estar diante de Jesus para ser julgado. Porque o diabo, meus irmãos, ele já esteve diante de Jesus, já foi julgado e já está condenado. Mas aqueles que julgaram Jesus, aqueles que julgaram o Senhor do juízo, um dia vão estar diante do juízo sendo julgado. E Jesus não sou eu, mas se eu fosse Jesus, ia dizer, viu? Tá aí, ó. Me julgou, agora eu estou aqui te julgando. Viu a minha vingança? Tá aí, ó. Me julgou, agora eu estou aqui. Quem é tu agora? Me julga agora. Vem contra mim agora. Vem. Mas graças a Deus, Jesus é o justo juiz, não um juiz vingativo como eu. Mas haverá vingança de Deus, né, no dia da ira do Senhor, contra todos os assassinos da história. Todos os perversos da história, todos que movidos pelo orgulho se fizeram melhor que os outros, que exploraram os outros, que humilharam os outros, que se apoderaram do poder que era só de Deus. Lá, no dia do juízo, meus irmãos, estará o rei da Babilônia, estará o rei de Tiro, estará Nabucodonosor, estará o Saddam Hussein, estará Hitler, estará Mussolini, estará Stalin, estará, enfim, todos os ditadores, os que fizeram o mundo se envergonhar, os que fizeram a história ser o que a história é, uma história de infâmia, de crueldade, de fome, de morte e de doenças. Porque a maioria das doenças, meus irmãos, que nós temos hoje, foi causada pelo orgulho humano. A maioria das pessoas que morreram de fome na história humana, morreram de fome por causa do orgulho humano. A maioria das lágrimas que são derramadas mundo afora, é por causa do orgulho humano. Jesus precisou vir por causa do orgulho humano, porque o orgulho foi inventado por Satanás, lá diante do trono de Deus, quando ele se orgulhou. Todas as dores do mundo são causadas pelo orgulho humano, por causa do pecado. Por isso, meus irmãos, o orgulho, ele precisa ficar no seu lugar de autoafirmação, de força interior, de reação diante da vida, mas jamais como um pecado que pise os outros, que humilhe os outros e que não seja de acordo com o exemplo de Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês e que nós sigamos o exemplo do nosso Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor que sempre nos abençoa e que nos salva e que nos salvou e que nos torna humildes, porque o Senhor nos deu o grande exemplo de humildade, que é a maneira sábia de viver neste mundo, de tanto orgulho, de tanto pecado, de tanta vaidade. Deus, nós te louvamos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos,
meus irmãos, vamos participar da ceia. Melhor, para mim pelo menos, a hora mais gloriosa da semana é quando eu participo da ceia no domingo. Porque aqui a vida está sendo vida para o resto da semana, para o resto dos dias. Meus irmãos, se a gente souber, se a gente assimilar no coração o que representa a gente participar da ceia, isso é glorioso demais. Enquanto o Natan vai vir cantar, nós vamos participar da ceia do Senhor. Vem. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, dos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Graças a Deus. Meus irmãos, é uma glória, como eu disse antes, participarmos da ceia do Senhor todos os domingos. É uma glória, é uma glória. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Louvado seja o nome do Senhor, que por sua morte nos comprou a salvação, que por sua morte perdoou nossos pecados, que por sua morte nos justificou. Isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Te damos graças pela ceia do Senhor, te damos graças pela comunhão da salvação, te damos graças, Senhor, pela comunhão dos santos, te damos graças, Senhor, pela igreja, te damos graças, Senhor, pois o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus. Graças a Deus. Orem comigo, meus irmãos, a oração do Senhor, a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças.